Olá, bem-vindos. Igualdade e diferença entre sexos. O importante é que todo dia é dia de quem faz a diferença, seja qual sexo for. Então, diante das diferenças, a evolução, especialmente a feminina, se dá por intermédio de uma luta responsável, onde o estudo é o cenário para a prática de atitudes construtivas, capazes de conferir individualmente e no coletivo a evolução humana. No Estude Conosco hoje, a primeira presidente feminina da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC Nova Lima, a assistente social Sandra Tibo, que comandou a APAC em Nova Lima em 3 mandatos. Hoje, o presidente do Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário, Juarez Azevedo, e eu vamos mostrar para você aí de casa como uma equipe formada por mulheres faz tornar realidade a prisão sem muros em Nova Lima. É uma satisfação recebê-la, Sandra. Muito obrigada. Viu? Doutor Juarez, obrigada por estar comigo aqui novamente no estúdio. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso, né? Sandra, eu vou te fazer uma pergunta. Qual que foi o maior desafio? Como que foi conduzir a APAC sendo mulher no meio de tantos homens? Bom, a APAC, comecei a ser presidente da APAC mesmo antes da inauguração. Fomos treinados, né, na APAC de Itaúna durante 6 meses, uma equipe que foi montada pelo Dr. Juarez. Todo mundo seguiu o Dr. Juarez, né, e encarou conduzir esse presídio em Nova Lima, que a gente não sabia nem direito como é que era, né? A APAC de Nova Lima foi primeiramente rejeitada, super rejeitada pela sociedade, sabe? As pessoas, como nós, ainda não entendia direito o que era aquilo, né? Mas a equipe tinha muita confiança no Dr. Juarez e fomos vendo que realmente era o motivo e era qual que era, que isso realmente era o único passo para a recuperação do ser humano, sabe? Do ser humano que caiu no crime. E essa equipe que vocês montaram para poder montar a APAC, como é que foi? Você poderia me explicar, Sandra, como é que era montado por mulheres, por homens, como que é? Bom, a equipe, 80% era mulher, sabe? Quando formamos, depois disso tudo, dessa equipe, que alguns, né, não quiseram continuar, e a gente formou uma diretoria, 80% era mulher, né? Então, você imagina, eram mulheres valentes, voluntárias, né, que encararam a APAC como se fosse ali um sonho mesmo, né? Que sonhado inicialmente pelo Dr. Juarez. Né? Isso que eu queria perguntar, Dr. Juarez, como é que foi essa questão, como é que foi esse sonho e como foi apostar numa equipe eminentemente feminina? Olha, doutora, é muito interessante isso. Eu já disse aqui em outra oportunidade que não foram poucas as noites que eu passei acordado, né, pensando. Eu condenei várias pessoas naquela época, homens e mulheres, porque aqui permaneciam nesse presídio nosso, na época então cadeia, e eu tinha conhecimento que deveria entregar essas pessoas melhores à sociedade. Entregá-las melhores como? Dando um tratamento adequado durante o cumprimento da pena. E esse espaço que nós temos até hoje é completamente inadequado. Ele não recupera quem quer que seja. Muito pelo contrário, ele piora. E à época eu fazia criminologia, né, na academia de polícia, local que depois eu vim dar aula durante 11 anos. E lá nós tivemos contato, embora eu já conhecesse a APAC quando eu era delegado de polícia em Varginha, né? Nós tínhamos lá. Mas dentro da academia ficou mais fácil o contato com outros professores, contato com alunos. Eu tive vários alunos militares, policiais civis, jornalistas, pedagogos, várias pessoas. E sempre nós discutíamos como melhorar o sistema penitenciário. E aí surgiu a APAC, como a Sandra disse, a APAC de Itaúna, né?
E nós fomos para lá e conhecemos, né, uma APAC, onde um presídio, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil o entendimento, onde não existia policial civil, policial militar, agente penitenciário, essa era a denominação da época. Enfim, o preso ou recuperando é quem tinha a chave da cadeia. Gente, isso era completamente inovador, porque eu tinha lá em Varginha, mas eu era o diretor do presídio. A chave da cadeia ficava com os meus policiais, entendeu? Essa da chave ficar com preso, realmente eu não conhecia, a não ser de literatura. E aquilo me convenceu, então eu comecei a sonhar numa situação daquela para Nova Lima. E aí eu comecei a sonhar. E a Sandra veio sonhando junto comigo e tantas outras pessoas sonharam o mesmo sonho que eu sonhava. E felizmente, passado um tempo, nós vimos esse sonho, né, Sandra, se tornar realidade. É interessante. E só um detalhe, só para completar, desculpe, doutora. Alguns anos depois, estava eu fazendo o meu mestrado em Portugal e tive a feliz coincidência, o feliz conhecimento de encontrar várias mulheres, porque a Sandra era a diretora da APAC à época, encontrei lá em Portugal várias mulheres dirigindo presídios, e presídios mesmo, não como a Sandra dirigia. Presídios em que tinha a presença da polícia, que tinha chave, que tinha tranca, que tinha tudo. Entendeu? Mas mulheres também dirigindo. Em Minas você foi pioneira, né? Na APAC, a mulher a presidir a APAC, mas a gente vê que é uma tendência mundial mesmo, a igualdade de sexos, né? A igualdade de... O que diferencia uma pessoa da outra é exatamente a atitude dela, né? Não é a questão, não é porque é homem, porque é mulher. É claro que por ser mulher, causava mais naquela época até uma certa estranheza. Poxa, como que ela consegue, né? Mas não é difícil desde que haja respeito, não é isso, Sandra? Eu acho que... como era, né, diferente de Portugal, né, aqui diretor de um presídio era uma profissão ou era um cargo só de homens mesmo, sabe? Então, quando vem uma mulher, desperta nas pessoas, né, assim, vai dar conta? O que vai acontecer? Né? E então, como que foi, Sandra? A gente ficou pensando assim, ou vai ou racha, como diz o outro, né? Tem que dar conta, né? E o interessante... Colocou no coração, doutora, só um minuto, colocou no coração que ia dar conta, porque tinha boa intenção, era sincero, sabia respeitar as pessoas, sabe? Tinha humildade, estava buscando conhecimento, então assim, fechou, vai dar certo. As funcionárias eram também quase todas mulheres, o senhor lembra, né, doutor Jares? As voluntárias e a diretoria. Né? E um detalhe interessante, Sandra, nós tivemos, além da Sandra, nós tivemos mais duas mulheres dirigindo a APAC Nova Lima. A dona Maria Albertina, né, e a dona Magna, né, que foi também diretora aqui. Então, duas mulheres. E olha, o interessante é que o sonho da APAC, ele nasceu da necessidade de se construir um presídio digno em Nova Lima. E eles conseguiram montar uma equipe que fez com que a APAC realmente existisse e foi um desafio. A APAC, doutor Juarez, ela já recebeu alguns prêmios, né? Sim. Quais foram os prêmios? Na gestão, inclusive, da Sandra, nós já comentamos aqui também, nós tivemos a visita da comissão da CPI do sistema carcerário. O que é a CPI? A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Federal. Então, nós recebemos em Nova Lima vários deputados, né? E eles estiveram aqui na APAC de Nova Lima e visitaram muitos presídios, não só aqui em Minas, mas em vários estados do país. Não, mais de Minas, né? Não, foi do país. Não, foi do país. Eles estiveram em Minas e em vários estados do Brasil. Porque quem tinha APAC era Minas, né? Era Minas, mas eles visitaram, porque era a CPI do sistema carcerário, né? E foi interessante que no final eles fizeram um ranking, colocando os 10 melhores e os 10 piores estabelecimentos prisionais do país. Nova Lima ficou no topo dos 10 melhores. E isso consta nos anais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Se alguém entrar lá no site do tribunal, vai encontrar essa notícia, né, veiculada no site do nosso tribunal e reconhecendo que a Comissão Parlamentar de Inquérito aqui esteve e fez esse estudo e fez essa constatação de que Nova Lima apresentou o melhor estabelecimento. Evidentemente que nós temos também, né, Sandra, o pior estabelecimento penal de Minas Gerais, que é o Presídio Nova Lima, como nós já falamos aqui também então, algumas nós vezes. estamos no topo 2 vezes, né? No topo nas positivo duas e no topo, extremidades. nas 2 extremidades. Mas nós vamos igualar dentro em breve os dois, pode ser. Sim. Nós vamos para um breve intervalo. Voltaremos em instantes. Não saia daí. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta ao nosso segundo bloco, nós vamos perguntar ao Dr. Juarez qual peça do acervo o Inesp apresenta hoje, Dr. Juarez? Pois não, doutora Vanessa. A peça que nós vamos apresentar é essa aqui, né? É um troféu que a PAC de Nova Lima recebeu, ou melhor, o Coral de Nova Lima, da PAC de Nova Lima, recebeu na cidade mineira, lá do sul de Minas, São Lourenço. Foi justamente o Festival da Canção Prisional. E olha, mais um dado interessante. O prêmio recebeu o troféu Dr. Celso de Magalhães Pinto, que foi membro também do Inesp. Né? Hoje é um dos nossos, digamos aí, associados eméritos. Né? Infelizmente já está no andar de cima. Mas esse troféu foi recebido pelo coral da PAC Nova Lima, e na gestão, como eu já disse, da Sandra. E a Sandra foi quem, sozinha, dentro de um ônibus com 30 ou 35 recuperandos, né? Eu autorizei que ela saísse de Nova Lima e fosse ao sul de Minas, aproximadamente uns 400 quilômetros. Né? Ela sozinha com esses homens foi lá e fez uma apresentação que impressionou a todos, e aqui está o resultado desse trabalho. Olha, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas eu estou com um juiz ao meu lado, né? Então é o seguinte, mas ele autorizou 35 recuperandos a pegar um ônibus com a senhora Sandra, e vocês foram para o sul de Minas participar de um festival de música e voltaram de lá felizes demais, né? Nossa, e sem nenhuma intercorrência, né? Assim, tudo muito correto, muito certo, muita disciplina, né? Porque, como a gente tinha conversado, Vanessa, o recuperando, né? A pessoa que ela está cerceada da liberdade, o que acontece com ela? Se ela vê em você
uma boa intenção, se ela vem em você, qual que é a intenção sua em estar ali cuidando de 35 presos lá em sul de Minas, né? Por que você vai? Que, na verdade, eles entendem, sentem. Se você está ali para aparecer, se você está ali para se promover, se você está ali para agradar o juiz, né? Que você olha, viu, doutor, como é que eu dou conta, por exemplo, né? Eles sabem isso direitinho, né? Então, eles comportam conforme eles veem em você o espelho, né? E aí eles comportam conforme o exemplo que você dá. Então, né? Estamos falando de sintonia, né, Sandra? Sintonia. Né? Sintonia. E o doutor Juarez é reincidente, viu? Ele liberou esses presos, aí 5 presos a mais, 40 recuperandos, a ir a São Paulo com a Sandra também, de ônibus. Parece que teve uma ajuda de uma jornalista também, né? A Maura, que era sua assessora, né? Voluntária também. Voluntária. Da PAC, né? Como é que foi essa viagem? Foi tranquila? Vocês também? Olha, a viagem foi assim, super tranquila, porque já era a segunda vez. Estava todo mundo relaxado, né? Eles, né, os próprios recuperando muito relaxado. E eles sabiam que deviam ao doutor Juarez uma satisfação de que tudo desse tudo muito certo, né? Estava na mão deles para dar tudo certo. O doutor Juarez confiava, mas era uma pessoa super brava, né, doutor? Não era... Ele confiava. Se pisasse na bola, né, aí teria problema mesmo. Então, nós fomos a São Paulo. Parávamos no meio do caminho, de madrugada, era um horror, sabe? Mas tudo muito certo. Desci do ônibus, né, para usar a toalete e tudo mais. E você assim, controlava um a um? Um a um. Ficava na porta, Mauro e eu, um por um. Mas, dona Sandra, lá tem 5 banheiros, um por um. Aí, bonitinho, entrava um por um. Chegamos, fomos pro hotel direto, jantamos, e o pessoal do hotel tudo observando, aqueles homens muito elegantes, de terno e tudo mais, sabe? E aí, no final, à noite, fomos à apresentação, que era uma homenagem ao criador do método APAC, doutor Mário Toboni, que hoje também já faleceu. Fomos bonitinho, voltamos, tipo, quase meia-noite, jantou novamente, foi todo mundo dormir, cedinho, vamos embora, né? Quando estamos lá pagando a conta, a moça do recepcionista, a dona do hotel, ô Sandra, eu queria saber que igreja é essa que vocês... que vocês frequentam, como que vocês conseguiram? Nossa, os jovens gays, bonitos, elegantes, educados. Eu subi nos quartos, né? Porque foi conferir o frigobar, as camas impecáveis, tudo muito organizado, muito limpo, banheiro limpíssimo. Que igreja é essa? Você esperava isso, doutor Juarez? Quando o senhor liberou esses 35 e depois esses 40? Sim, porque primeiro eu confiava na Sandra, não é isso? E segundo eu confiava nessas pessoas. E eu já comentei algumas vezes em alguns lugares por onde eu passei, por onde eu palestrei. Dificilmente você é traído quando você confia principalmente no preso, né? Então nós conversávamos com eles, mostrávamos que estávamos realmente confiando e que sabíamos que nós não seríamos traídos. Sim. E realmente nunca tivemos nenhum problema. Nunca né? Isso é muito bonito, né? E a gente Mas isso faz parte da recuperação dessas pessoas. Nós estamos falando aí em viagens longas, mas a Sandra e outras pessoas já levaram esses mesmos recuperandos que compunham o coral da PAC ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal do Trabalho, ao Tribunal Federal. Justiça Federal, Quer dizer, eles participaram em diversas... em diversas solenidades. Eles se fizeram presentes e representaram muito bem a PAC de Nova Lima. E isso se deu, vocês sabem por quê? Eu vou perguntar para a Sandra a questão da sustentabilidade da PAC. Como que era a sustentabilidade da PAC? Vocês tinham todo um... Existia um processo para que as coisas acontecessem corretamente. Exatamente. Né? Antes de responder a sua pergunta, eu vou dizer, a sustentabilidade é importante. Quer dizer, é importante ter fábrica na PAC, é importante ter
padaria, ter farmácia, ter de tudo. Mas você não pode sobrepor essas coisas, fábrica de camiseta, fábrica de tecido, fábrica do que quer que seja, sobrepor isso à recuperação, sabe? E também não pode sobrepor isso à metodologia, que tem que ser seguida a risco, porque senão não funciona mesmo. Sabe? Ela precisa ser aplicada com vistas à recuperação do ser humano. Exatamente. Com dignidade para essas pessoas e para as pessoas que trabalham na APAC. Exato. Porque nós estamos falando, né, de recuperandos, mas os voluntários são incríveis e tem também o corpo, tem também a parte administrativa, que até onde a gente conhece, são pessoas que se dedicam e que também aplicam o método Mário Ottoboni. Exatamente. Isso, nessa época vocês viveram isso. Não, né? a gente toda uma engrenagem. Toda uma engrenagem. A sustentabilidade era uma meta que o Dr. Juarez, desde o princípio, nos fez ver ser necessária. Porque a gente acreditava que todo recuperando ele tinha que além de ser preparado para o mercado externo, né, ele tinha que ter aquele convencimento que o Estado não tinha que sustentar a APAC nem a eles, sabe? Então, dê um exemplo aí na culinária. Como que foi a questão da gastronomia dentro da APAC? Parece que era um sucesso. Olha, nós tínhamos 2 chefes de cozinha renomados internacionalmente que iam todos, um ia segunda-feira e o outro ia sexta-feira, tomavam conta da cozinha e aí eles ensinavam toda a culinária para os recuperandos. Inclusive, as pessoas que passavam pela cozinha da APAC, quando entravam no semiaberto, já tinha nos restaurantes deles a vaga garantida, porque o chefe já conhecia o trabalho daquele recuperando. Além disso, nós tínhamos uma horta. Essa horta foi um investimento que foi feito pela Anglo Gold, através de um projeto que nós, na época, apresentamos, né, doutor Janeiro, para sustentar a APAC, né, a cozinha da APAC, para vender para os restaurantes, inclusive para esses restaurantes dos 2, né? Eu não estou citando o nome aqui, porque, né, para não ficar... Enfim. E depois vender para a comunidade, né? E ensinar o ofício da horta. A horta, a APAC tem um dos princípios, né, da metodologia APAC, a laborterapia. Então, a horta era uma laborterapia, sabe? Então, tinha os do regime fechado, era autorizado pelo juiz, ele saiu, cuidava da horta e voltava, sabe? Então, foi a horta. Bom, e além do mais bacana que eu acho de tudo isso, Vanessa, foi a universidade que nós... Né, foi uns contatos, né, doutor, que foram feitos pelo doutor Juarez no governo do estado à época e trouxe para a APAC uma universidade, a UITEC, né? E essa universidade de quê? Bom, qual que era o ensinamento dessa universidade? Eram vários os cursos. Olha, tinha mais profissionalizantes, tinha mais de 300 cursos, para você ter uma noção. Sempre à distância. Sempre à distância. E o curso de graduação tinha ciências contábeis, administração, turismo, tem mais 2 que eu, agora, assim, infelizmente eu esqueci, mas eram 5 cursos de universidade, muitos recuperando na minha época saíram formados de lá, sabe? Sendo que um deles, inclusive, foi quem fez administração de empresas, né? E foi ele quem administrou a construção da APAC feminina. Isso, com conhecimento acadêmico. Qual o nome dele, doutor Juarez? Não pode falar? Não é bom falar, não, né? Mas ele é um exemplo. Eu conheço, gente, posso afirmar para vocês que é um exemplo. Vamos trazer um dia, num dos nossos programas aqui. Eu acho que é interessante que as pessoas conheçam, mas é necessário também que ele aceite. Ele aceite e autoriza, né? A gente vai falar. Eu acho que até autoriza, mas hoje, do tipo de trabalho que ele conquistou, né, no mercado de trabalho, ele, como eu te falei, né, ele
Eu nem sei como é que... É uma profissão nova essa, né? Eu nem sei como é que o direito fala. Ele estimula ou insere a sua empresa no mundo digital. Olha, isso é no mundo interessante. virtual, sabe? São as novas modalidades de trabalho hoje em dia, e ele se adaptou bem, né? Muito bem, se dá muito bem, que é muito falante, muito, né? Doutor Juarez, tem algum caso pitoresco nesse bloco que o senhor queira contar sobre a questão da expansão da PAC, da sustentabilidade da PAC? Podemos deixar isso para o bloco seguinte? Podemos sim. Então, peço licença a vocês, doutor Juarez já está chamando o bloco seguinte, então vamos para o bloco seguinte, não saiam daí. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Então, estamos de volta e com o caso pitoresco que o Dr. Juarez vai nos contar sobre a sustentabilidade e sobre a expansão da PAC. Pois não, doutora. Eu estava de férias, né? Estava fora de Nova Lima e a Sandra me liga. Dr. Juarez, tem um caminhão aqui do estado, veio buscar todo o material da Boitec. Porque eles nos passaram esse material e nós tínhamos que construir o local onde iria ser instalado a nossa universidade, né? O que eu faço? Eu falei, Sandra, faz uma coisa. Esse moço ele já entrou aí na PAC? Não. Eu falei, então pega o rapaz, leve, mas leve direto lá para o regime fechado. E deixa que chegue à conclusão do local onde ele se encontra. E a Sandra Sil fez. Convidou o rapaz, o motorista do caminhão, para que fosse com ela até o regime fechado. É onde todas as pessoas ficam. Não dentro de cela, mas ficavam num ambiente completamente fechado. A hora que ele chegou lá, que ele viu, abre porta de grade, fecha a porta de grade, e aquele monte de homem lá dentro, ele falou, o que é isso aqui? A Sandra virou para ele e falou assim, isso aqui é um presídio. Ele falou, posso ir embora, dona? Virou, pegou o caminhão e nunca mais ele apareceu lá. Né? E as peças ficaram. E a nossa UITEC, a nossa faculdade, né, funcionou durante vários anos. Então, a Sandra é assistente social, ela faz parte do INESP, assim como eu faço, o Dr. Juarez faz parte, nós já trouxemos muitos outros que fazem parte. Então, a Sandra tem um patrono, não tem, Sandra? Quem é o seu patrono? É o Montesquieu, né, que é um filósofo político, né, francês. Ele defendia a divisão dos poderes, sabe? É uma pessoa assim, influente, importante, principalmente no meio dos intelectuais da época dele. Crítico, muito crítico, né?
ele criticava muito os poderosos da época. Montesquieu, Charles Montesquieu. Sim, Espetáculo de patrono meu, né? Pois é, o espetáculo mesmo. O doutor Juarez, que eu já perguntei para ele como é que é essa coisa de escolher o patrono. Mas diz ele, o que o senhor me respondeu na época? Parece que o patrono se encaixa assim, naturalmente à pessoa, né, doutor Juarez? Não só naturalmente a pessoa, mas é o próprio momento em que nós vivemos, gente. Montesquieu dizia o seguinte, que o Estado tinha que ser dividido entre judiciário, executivo e legislativo. Como que ele deve estar presente hoje, né? Vendo o que nós temos visto ultimamente, em que um poder está tentando superar o outro. Estamos vivenciando aqui no país. E Montesquieu já escreveu sobre isso. E como crítico? Há alguns séculos, né? Nossa, 1780 por aí, né? E parece-me que nem todos os nossos juristas leram Montesquieu. Sim, é uma crítica que Desculpe, não, mas eu não podia deixar passar. Sim, tá certo. Para não dizer que não falamos de flores, né, doutor Sim. Juarez? Mas olha, a Sandra me pediu, aliás, antes de eu te dar esse espaço para você fazer o que você me pediu, eu vou dizer a vocês o seguinte: com relação à PAC, houve um festival de premiação. Os recuperantes foram premiados, a PAC foi premiada e o doutor Juarez foi premiado em relação à PAC por ter trazido para Nova Lima essa forma de cumprir pena, né? Sem muros, a prisão sem muros. O doutor Juarez só trouxe para poder nos mostrar algumas peças, não trouxe sobre essas peças, enquanto nós vamos falando aqui, essas peças serão apresentadas. São duas peças pelas quais eu tenho assim, um carinho e um orgulho. Não sou um homem orgulhoso, mas em relação a esses dois prêmios que eu recebi, eu tenho muito orgulho. Principalmente porque eles estão umbilicalmente ligados à questão da PAC. O primeiro é essa placa em que eu recebo a menção honrosa no prêmio Inovar, da Rede Globo Televisão, Supremo Tribunal Federal e vários órgãos importantes em Brasília, né? Eu escrevi um artigo uma época e esse artigo tomou uma proporção muito grande e por causa dele eu recebi esse prêmio e fui recebê-lo em Brasília. É a menção honrosa no prêmio Inovar. Vocês estão vendo aí a imagem dessa placa. E o segundo foi de personalidade do ano aqui em Minas Gerais, também da Rede Globo de Televisão, pelo trabalho desenvolvido pela PAC de Nova Lima. Então esses dois prêmios me são muito caros. Desculpe. Eu deixei de fazer uma carreira, eu poderia hoje ser desembargador, né? Ou melhor, já poderia ter sido desembargador há muitos anos, mas eu abri mão de uma carreira em função da cidade que me abraçou, da cidade que me acolheu minha família, e onde eu pude transformar vários sonhos em realidade. Porque aqui, como nós já dissemos em algum momento, várias pessoas sonharam junto comigo. Né? E o resultado desse sonho está aí para todo mundo conhecer. Me fez lembrar o Paulo Pires, no penúltimo programa, se eu não me engano, ele dizendo o seguinte, que é muito valoroso essa coisa de uma pessoa vir de fora e fazer pela cidade algum bem, né? E a ideia, a gente sempre reforça, do Inesp, que foi criado lá atrás, há quantos anos, doutor? 18, estamos caminhando para 19 anos. No intuito de construir locais melhores de cumprimento de pena em Nova Lima. Isso há de acontecer. A PAC foi um brinde a essa tentativa. Mas ela não é nem menor nem maior do que um presídio, nem diferente. Ela só é, aliás, ela é diferente, né, na medida do cumprimento da pena. Mas o objetivo é o mesmo, que é a recuperação das pessoas que vão voltar para a nossa sociedade, uma vez que não temos pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada. Não é isso, doutor? E não temos também prisão perpétua. Não temos prisão perpétua. As pessoas voltarão. E a Sandra, conversando comigo um pouco antes do programa ir ao ar, ela me disse o seguinte, que se sentiu muito bem, muito feliz com o nosso convite, porque ela fez um trabalho que ela está sentindo que neste programa ela vai encerrar e entregar para o doutor Juarez aquilo que ela gostaria de ter dito a ele há um bom tempo. O que é, Sandra? Mistério, hein, doutor? Bom, na verdade, doutor, eu gostaria, em meu nome, em nome de todos os voluntários que passaram, né, por nossa gestão na PAC,
os recuperando, as famílias, as mães, né? Essa mãe que eu já vi ficar feliz, né? Tão feliz pelas atitudes do senhor, né? De ter, às vezes, condenado o filho dela, porém, proporcionou a recuperação dele. Eu, em nome desse pessoal todo, e em meu nome, eu agradeço, mas assim, agradeço muito, de coração, profundamente, a confiança e o respeito incondicional que o senhor teve comigo e com a minha equipe. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Não tem nada que agradecer. Você fez por merecer. Muito obrigada. Eu fico feliz de ver isso, de assistir a essa cena, né, aqui dentro da TV Banqueta e levar isso para vocês, porque a gente tem sempre dito que a participação da sociedade é o caminho, né? E essa é a participação da sociedade que a gente conclama. Entendeu? É essa, não tem coisa diferente, a gente não tem que fazer uma coisa que não existe, uma coisa completamente impossível, não é. É simplesmente fazer o que nós fazemos aqui uma vez por mês, tentar conversar com vocês para mostrar o que a gente tem feito pela cidade. A gente que é profissional, né? Eu sou profissional da área do direito e da comunicação, o doutor Juarez, profissional da área do direito, você assistente social, e a gente está aqui lutando, fazendo coisas que a gente realmente gosta, né? Eu faço porque gosto, então dá certo por isso. Exatamente. Né? E deixar um último recado para as pessoas. Sim. Pena não é vingança. Não pode ser. Não pode ser vingança. Tá? Nós temos que apenar a pessoa que cometeu um delito, mas nós temos que dar condições a essa pessoa de se recuperar, de se melhorar. Né? Cumprindo a lei, né? Cumprindo a lei, isso. E Exatamente. voltar melhor para a nossa sociedade. Porque se você continua com esse processo de piorar o homem, e quando eu digo aqui o homem é o gênero humano, né? O homem e a mulher, se nós continuarmos dessa forma, nós vamos criando cada dia pessoas piores. Sem dúvida. E nós, a sociedade, é que seremos vítimas dessas pessoas piores. Sim. Isso é o grande recado que eu deixo para todos. Que bonito. E com este recado a gente encerra. Ô, Vanessa, antes de encerrar, posso falar alguma coisa? Claro, fica à vontade. Eu queria dizer também que foi uma peça importante nessa trajetória nossa, foi o meu marido, sabe? Sim. Que além de, assim, de apoiar as diversas vezes que eu acordava 2 horas da manhã, porque tinha Qual o nome do seu marido e quem é? Eu não conheço. Meu marido é Tárcio de Souza Tipo, ele é engenheiro, é um ambientalista e hoje está aposentado e construindo um motorhome. Tá, mas ele viajar. também ajudou a construir Exatamente. a PAC feminina. Se não se não fosse assim, do ponto de vista técnico, né, ele lá para poder comandar, que ele é engenheiro civil, a gente ia ter dificuldade, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Né? Então, bem lembrado. É um Tárcio espetáculo de foi pessoa. um ser importantíssimo. Então ele é o nosso homenageado do programa, né? Perfeito. Pois é. Tárcio, muito obrigado por tudo que você fez pela PAC, tudo que você fez para nos proporcionar condições de recuperar tantas e tantas pessoas que passaram pela PAC. E de permitir também, né, doutora? Ah, sim. De permitir que a Sandra estivesse conosco durante tanto tempo. Doutor, quanto a isso eu não posso dizer, porque a questão da permissão, o marido ele tem mesmo o dever de permitir sempre, e a mulher também de permitir. Então aí a gente volta no início do programa. A diferença, muitas vezes, entre os sexos, ela é praticamente inexistente, porque somos iguais. Então, maridos e esposas, pais e mães, não é uma questão de permitir, é uma questão de acompanhar. Exatamente. De estar caminhando para e passo juntos, todos nós juntos. E eu peço a vocês de casa para que usem esse número de telefone que está aí na tela para fazer contato conosco. Deixe sua impressão, conte-nos coisas que nós traremos para dentro do programa. Aí sim, você como sociedade estará aqui conosco. E quem sabe a gente não faz um convite para que um de vocês venha participar conosco aqui no estúdio. Vai ser um prazer. Olha, muito obrigada. Aguardo vocês na próxima edição. Um abraço.